Bom dia, meus amigos. Com a graça de Deus, estamos aqui de volta, para mais uma pequena reflexão dos ensinos do Cristo, à luz da doutrina espírita e com a obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor espiritual, que é Emmanuel. Nós só temos a agradecer a Deus essa oportunidade, que Ele nos renova sempre, e eu espero encontrá-los, a todos, com muita saúde e com muita paz. Hoje a lição é a 22. E a abordagem que Emmanuel faz, a sua reflexão, sempre com muita profundidade, é do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E lá diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Emmanuel dá um título que está aqui, nesse versículo do Evangelho. É uma pergunta que Emmanuel faz, como Jesus também fez para aqueles discípulos. Que buscais? Essa pergunta foi para eles e é para nós. Ela continuou até hoje. Nesses 2020 anos, ela persiste. O que estamos buscando no Cristo? O que estamos buscando em Jesus? No Evangelho, porque o Cristo é o Evangelho, é o seu conteúdo, é os seus ensinamentos. É no Evangelho que está o caminho da verdade e da vida, nas instruções e nos ensinamentos e na exemplificação de Jesus. Não é nos caminhos da adoração e dos templos e dos púlpitos de pedra. Então nós temos que saber o que nós queremos buscar em Cristo, para que possamos nos fortalecer no caminho da nossa evolução. Ou seja, eu gosto muito de uma observação que o Haroldo Dutra Dias fez há pouco tempo. O que nós estamos buscando em Cristo? A cura, vamos dizer assim, da nossa inferioridade espiritual, das nossas agruras, dos nossos sofrimentos, da nossa busca de uma elevação espiritual, de uma elevação moral, daquilo que nós realmente necessitamos, porque somos espíritos inferiores. Prova disso é estarmos encarnados aqui nesse plano Terra, no plano matéria, ou nós estamos buscando só um analgésico, aquele que tira por um minuto, por uma hora, por um dia ou dois, as nossas dores, as nossas aflições, mas elas vão voltar. Mas porque a cura exige uma mudança de nós mesmos. Agora, o analgésico não. Nós buscamos algo que suscita em nós uma pseudo-renovação, uma pseudo-melhora no campo do corpo e do espírito, e achamos que aí podemos seguir com os nossos propósitos, com os mesmos propósitos anteriores. Porque buscar algo, um aprendizado novo no Evangelho, na palavra de Jesus, é se renovar, não é? Então, o que nós estamos buscando? Um processo contínuo, de continuidade do mesmo? Foi isso, e deixa muito transparecer, que a humanidade pós-Cristo, a cristandade, continuou, a grande maioria, permanece no continuismo. Principalmente, nós estamos buscando no Cristo uma acomodação, continuamos da mesma forma, antes do Cristo na tradição judaica, buscando acomodação para os nossos preceitos, para os nossos interesses, ou estamos buscando transformação? Se não for para buscar a transformação, não tem nem necessidade. Se irmos a Cristo e aos templos para dar continuidade e não transformação, nada, absolutamente nada, vai mudar no contexto da nossa vida, enquanto seres individuais e coletivos e para a humanidade. Quando Cristo diz aqui, que buscais? Olha, ele está dizendo o quê? A pergunta é uma exigência que ele está fazendo, para que nós possamos nos examinar, nos autoexaminar, nos enxergar e tomar consciência. Isso é que é fundamental. Tomar consciência do que nós pretendemos quando estamos buscando a Cristo. Porque se nós não tomarmos consciência de que algo tem que mudar em nós e de que algo também precisa mudar no contexto da sociedade, tudo vai permanecer o mesmo. Mas, veja bem, lá no último parágrafo, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender por que nessa observação, o que nós pretendemos do Cristo, quando adentramos os portais
dos templos, e não o portal do nosso templo interior, que também pode ser sem dissimulação. Não adianta tentar esconder as nossas intenções. Não é? É só vermos quando Pedro responde a Jesus, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? Na terceira vez ele fala, mestre, tu sabes tudo, tu me conheces, porque ele sonda o nosso coração e as nossas intenções. Então não adianta procurar com dissimulação, porque ele sabe a verdade das nossas intenções. A diferença entre as coisas, os interesses humanos e os divinos. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo protestante americano, Bob Johnson, que ele diz que as coisas humanas precisam ser conhecidas para serem amadas. Ou seja, nós temos que conhecer uns aos outros, conhecer o mundo, o que o mundo nos suscita, para aprendermos a amar, porque nós estamos muito distantes ainda dessa noção do amor que o Cristo quer e que Deus quer de nós. Mas as coisas divinas devem ser primeiramente amadas, antes de poderem ser conhecidas. Porque nós só temos uma noção intuitiva das coisas divinas, mas nós temos uma noção absoluta, real e concreta, que é os ensinos de Jesus. Então é com ela que nós temos que acreditar e amar esses parâmetros do Cristo, que são totalmente distintos de tudo que nós vimos até hoje na humanidade. Então nós temos que acreditar isso, senão é mera continuidade. Porque aqui no contexto do Evangelho, em João 1,38, quando ele vai chamar aqui os primeiros discípulos, ainda não são todos, porque João Batista estava com 2 de seus discípulos e viu Jesus passar. Então João Batista diz a ele, eis aí o Cordeiro de Deus, não é? Então os discípulos, olha, ouviram e o seguiram. Foi o primeiro passo. Eles ouviram o que João Batista diz, ouviram e seguiram Jesus. Então Jesus, olha, se voltou e ao ver que o seguiam, Jesus diz a eles, olha, Jesus sempre esteve voltado para nós. Sempre ele vê. Ele vê realmente quem o está seguindo, com que propósito está o seguindo. E nós achamos que podemos esconder isso dele ao buscar privilégios ou ao afirmar que a nossa instituição, que a nossa confissão religiosa está acima de todos. E ele afirmou várias vezes que não é isso. Jesus não criou nenhuma instituição cristã. Os cristãos e a cristandade e os homens pós ele que assumiram a patente de dizer que eram possuidores do evangelho e dos ensinos de Jesus. Mas os ensinos do Cristo são universalistas para todos os povos, independente do que sigam ou do que fazem. Principalmente, eu repito sempre, os ensinamentos que nos levam a entender o nosso nível, o nosso padrão moral e ético e as nossas relações de amor para com o próximo. Aquilo que nós ainda não entendemos, que é da dimensão do divino, que nós não aprendemos a amar, porque amamos primeiro as coisas da terra, não é? Então ele pergunta, o que estáis procurando? Até hoje, essa pergunta é extremamente válida para nós. E na frente, Jesus vai dizer, olha, Rabi, que significa mestre, onde moras? Será que Jesus, ao responder para eles, vinde e vede, Jesus está falando apenas num lar, numa casa? Vinde e vedes. Dentro dele mora a vontade do Pai. E é isso que nós temos que ver, enxergar, ir e ver. Porque ele não diz que mora nos templos. Ele não residiu nos templos. Os seus ensinos, a grande maioria, foi ensinada e exemplificada fora dos templos. Não é? Olha, foram, essencial, pois viram onde morava e ficaram com ele nesse dia. Aqui está falando de André, irmão de Simão Pedro, não é? Então ele foi, viu. Quando nós vamos nos templos, nas doutrinas, ou qualquer outro, nós vamos, será que nós estamos vendo? Essa é a pergunta. E por quanto tempo nós estamos permanecendo? Ele ficou com ele aquele dia, depois ele falou com seu irmão, e depois Jesus então vai chamar o restante dos discípulos. Por quanto tempo nós estamos permanecendo com Cristo? Só um dia? Só um minuto? Ou só nos momentos que ele nos dá
que aí não ele, mas os templos com seus ensinos, com suas normas, com seus dogmas, dão apenas um analgésico. Fazem promessas que não podem cumprir, de substituir o Cristo e o Evangelho a título ou a pretexto de nos alienar, de nos condicionar aos seus ensinos. Esses são os falsos profetas, que nos tiram a nossa força, o nosso entendimento, a nossa capacidade perceptiva de lutar, porque cada um tem que trilhar o seu caminho. Cada um tem que lutar pelo seu processo evolutivo. E é no Cristo e nos seus ensinamentos que nós vamos ter o aporte. O aporte necessário, a sua graça é essa, mas nós temos que fazer a nossa parte, não é? Então vamos ao que Emmanuel nos ensina aqui, não é? Emmanuel começa, olha, a vida em si, não é? É um conjunto divino de experiências, ou seja, nós vivemos circunstancialmente uns com os outros e passamos por tudo que nós enfrentamos, entre as relações daqueles que nos conduzem nos diversos setores da sociedade humana, com nossos familiares e com tudo que nós estamos envolvidos. Então, o que é um conjunto de experiências divinas. Então, nós estamos nesse conjunto de experiências divinas, buscando em Deus e no Cristo e na religião que nós confessamos, suprir as nossas necessidades, aquilo que realmente nós necessitamos ou os nossos desejos. Porque muitas vezes nós somos revoltados com Deus porque Ele nos dá apenas o necessário e não o que nós queremos. Imagine se Deus fosse dar tudo o que o ser humano quer, alimentar todos os seus desejos. Olha, nós estaríamos com certeza muito piores que nós estamos. Não é? Porque nós entendemos ainda que vamos buscar em Cristo e em Deus privilégios. Porque vinde e vede é uma exigência para que nós possamos comprovar realmente o que o Cristo traz em nós e quer de nós, não é? Então segue Emmanuel, não é? Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos, a aquisição de valores religiosos. Entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ou seja, cada existência isolada, não é? Ou seja, a cada encarnação, cada vez que nós aportamos aqui e retornamos ao plano espiritual, mas quando nós retornamos aqui, nós trazemos uma bagagem de conhecimento, de intelectualidade, mas também trazemos uma bagagem do nosso grau evolutivo no que tange a moralidade. Aquilo que nós evoluímos moralmente. Uns mais, outros menos, porque cada um tem a sua gradação evolutiva. Nós trazemos tudo isso como instrumentos, como bênçãos de Deus para que nós possamos, com essa bagagem e cada vez mais nos aperfeiçoando. Não é? Porque Jesus diz lá em Mateus 6, 20, 21, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. O que nós estamos? Valores religiosos. Ou seja, mas aqui é de religiosidade, de espiritualidade. Porque aqui no mundo ele fala, procurai aonde a traça não corrói e o ladrão não rouba. Ou seja, é íntimo, é interno. Porque aquilo que nós procurarmos apenas no sentido material dos cultos templários, esse a traça corrói e os ladrões roubam. Ou seja, que ladrões são esses? Aqueles que ainda estão condicionados aos princípios da materialidade, das paixões e das iniquidades humanas. Esses vão nos oferecer outras coisas. Ou seja, roubar aquilo que está como um tesouro firme em nosso coração. Então, o que nós estamos querendo buscar? Porque ele está falando aqui quando ele diz, e mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva para a alma, da alma para Deus, ou seja, é uma iluminação interior. Então é aqui que eu tenho que buscar, em Cristo, que a minha centelha divina, não é? Vós, não é? Sois a luz do mundo. Então nós temos que oxigenar essa luz com o Cristo, que é o Evangelho, eu sempre repito isso, não é? Ou seja, é a nossa autoeducação, é a nossa educação interna, interior, para quê? Para que nós possamos superar esses obstáculos e não exigir ou querer facilidades humanas. É uma renovação espiritual. Porque há outro ensinamento de um grande teólogo também que eu gosto,
de sempre abordar algumas questões dele, porque são coerentes, são racionais, não é? O evangelho, ele nós só podemos vivenciar o evangelho, os seus ensinamentos, no nosso interior, no coração. Por isso que Jesus disse que aí está o verdadeiro tesouro. Porque ele não é um pacote doutrinário de dogmas e de regras. Não é isso. Ele não é isso. De leis e de cultos templários, não é? De cultos e cerimônias. O evangelho não é isso. Cristo não é. Ele é o que o evangelho suscita em nós. Ele é um encontro. Quando nós buscamos, quando Jesus diz buscar, e nós transpomos os portais dos templos, principalmente quando nós transpomos dentro de nós mesmos, aqui Jesus está sugerindo, está nos dizendo que é um novo encontro de nós com Cristo e com o outro, ou seja, é um novo modo de ser da criatura humana. Ultrapassar os pórticos dos templos e realmente buscar o que o Cristo quer que nós busquemos nele, nos seus ensinamentos e na vontade de Deus, a partir dessa busca, exige que surja daí um novo ser humano, um novo modo de ser. Então segue o Emmanuel. Os homens, contudo, estendem esse departamento divino à sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Ou seja, estender é interpolar, é corromper, é adicionar preceitos humanos aos ensinos de Jesus. Foi isso que os nossos irmãos judeus fizeram com a Torá, com a lei, com os princípios divinos que estavam ali. Interpolaram, acrescentaram para que isso pudesse suprir os seus interesses egoísticos, pessoais, econômicos e de poder. Ou seja, corromperam o princípio divino. Porque em Jesus nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec diz para nós, que toda a moral de Jesus, né, se resume na caridade e na humildade, no amor e na aceitação daquilo que nós somos para sabermos o que buscamos em Jesus. Ou seja, nas duas virtudes, não é? Que essas virtudes, elas contradizem absolutamente o egoísmo e o orgulho. Então nós temos que saber o que estamos buscando. Prossegue Emmanuel. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Não precisamos comentar isso, que tem acontecido hoje, 2020 anos depois. Qual é a realidade hoje da mensagem, não é? Das promessas dos templos hoje? Nós temos muitos exemplos aí. Não está dizendo aqui que não devemos recorrer aos nossos templos, aos nossos encontros das assembleias de pessoas e de seres que vão buscar se reunir mutuamente para coletivamente também buscar a mesma proposta em Jesus. Mas nós temos que buscar esses referenciais, introjetar em nós e então surgir esse novo ser. Não é? E votos absurdos. Será que nós devemos acreditar também nos homens do púlpito, que eles podem cumprir as mesmas promessas, porque Jesus cumpriu as suas, ensinando e exemplificando, não é? Por quê? Eles entenderam, e aqui é interessante, e é um ensino belíssimo de Kardec também, porque eles entenderam que fora da igreja não há salvação. Igreja aqui eu não estou falando igreja católica, evangélica, protestante, não, todos os templos. Ou seja, eu só vou me salvar se eu estiver no templo de pedra. Como diz, o culto a Deus passou a ser o culto de um lugar, de um templo de pedra, oracional, cerimonialista. Então continuaremos também interiormente apenas cultuando dentro de nós os templos de pedra. E não mudaremos nada interiormente. Porque buscar é entender, compreender e praticar o que o Cristo está ensinando. É isso que nós temos que buscar. É muito difícil, mas se não empreendermos esforços rapidamente, a nossa trilha evolutiva vai ser muito difícil, não é? Segue Emmanuel. Muitos devotos, não é, entendem encontrar na divina providência uma força subornável. Quantos de nós, em nossas preces, em nossas orações, nos nossos templos, na nossa doutrina, eu falo para todos, e principalmente para mim, espírita, e nós, espírita, tentamos buscar em Deus, no Cristo e nos espíritos superiores uma força subornável. Subornar a Deus, a Cristo e a espiritualidade com os nossos pedidos sem justificativas, com as nossas lamentações, as nossas agruras.
colocando as maiores dificuldades em nós e não enxergamos que o outro também tem as mesmas dificuldades. Eivada de privilégios e de preferências, não é? Então o que Emmanuel está falando para nós aqui? Nós esperamos sempre, nessa busca, no encontro com Cristo e com a espiritualidade, ele diz, nós esperamos muitos milagres para o futuro para nós, sem fazer nada no presente, sem mudar, sem transformar, sem querer algo a mais em nós e no outro. Não é certo o que ele está falando? Por quê? O que nós buscamos? A fé que nós estamos buscando aqui é a fé dos critérios e dos dogmas absolutistas, não é? Ou seja, aqueles que temem as consciências libertas. Porque se nós tivermos a nossa consciência liberta, enxergarmos por nós no Evangelho o que Cristo tem de nós, eles temem que nós vamos deixar de seguir o templo e só seguir a Cristo. Mas esse é o objetivo. Eu permaneço indo nas reuniões, muitos irmãos que eu conheço de todas as denominações vão aos templos, mas têm as suas consciências libertas porque entendem que é no Cristo, no Evangelho, que eles vão encontrar o caminho da elevação ou da salvação, como muitas denominações colocam, não é? Então, outros se socorrem do plano espiritual. Aqui, em todas as denominações tem isso. Uns recorrem aos seus santos, ao Espírito Santo, à espiritualidade, enfim, aqueles irmãos que deram exemplo aqui e que hoje nós, pela via do pensamento, tentamos entrar em conexão com eles para quê? Para buscar as mesmas vantagens, não é? Porque a espiritualidade, eles nos ajudam, eles nos fortalecem, a graça de Deus nos fortalece, mas não resolve se nós também não empreendermos esforço para isso, não é? Com o propósito, olha, de solucionar problemas mesquinhos, mesquinharias, sutilidades, paixões humanas. Ou seja, esses são os templos pragmatistas, só querem resultados e utilitaristas. Porque quanto mais futilidades nós buscarmos nos templos, mais instrumentalizados e condicionados e alienados da verdadeira busca daquilo que nós devemos buscar no Cristo, nós vamos ser. Cada vez mais, então, nós estaremos afastados da proposta que o Cristo quer de nós. Ou seja, quando nós vamos buscar e quando nós vamos entender a referência da humildade, quando nós falamos, como Cristo foi absolutamente humilde na sua condição de encarnado com Deus, é reconhecer as nossas imperfeições. Quando entrarmos em oração no nosso templo interno ou no templo exterior e trabalhar sem cessar para combater essas imperfeições. Porque como eu posso pedir que os espíritos superiores, o Cristo, o Deus, combata nossas imperfeições por nós mesmos? Deus e o Cristo respeitam absolutamente a lei do livre-arbítrio. Somos nós que temos que nos aperfeiçoar. Ele nos fortalece a todo momento. Então prossegue Emmanuel, olha, esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Olha, por quê? O Evangelho, o conteúdo do Evangelho, né? Ele não propõe uma regeneração, ele só propõe em nós uma regeneração pelo amor. Esse é o condimento necessário. Esse é o sal da terra. Só ele pode condimentar com equilíbrio as nossas relações aqui na vida, seja de religiosidade ou na nossa convivência aqui humana. E não é pelos códigos, pelos cânones, pelas leis literalistas, absolutistas, dogmáticas e que causam indiferença e separatividade na humanidade. Ou seja, é exemplificando como Cristo que nós vamos superar e não acomodar. Pois ele, que tinha todo o seu poder, ele que preenchia e era pleno de tudo, de Deus e de tudo aqui na terra, ele exemplificou, mostrando como superar. Exemplificar é não se acomodar. E é isso que o Cristo nos ensina. Então aqui agora vem um grande paradoxo. Quem deseja a liberdade, não é a liberdade que nós entendemos aqui de sermos, agora, a liberdade quando estamos condicionados pelas regras e pelos dogmas e pelos condicionamentos humanos, não é? Quem deseja a liberdade, ou seja,
ter a consciência de si. Essa é a liberdade. Quando eu tenho consciência de mim, reconheço as minhas imperfeições e trabalho para superar essas imperfeições. Essa é a liberdade. Preciso obedecer aos desígnios supremos. Mas nós entendemos que essa obediência é mera subserviência. Isso é o grande paradoxo. Porque Cristo, na sua suprema sabedoria, na sua infinita elevação espiritual, ele obedeceu a Deus. Porque ele sabe que essa é a verdadeira liberdade. Obedecer e ser resignado com os princípios, com as leis, e isso é que é ser livre. Ser preso e condicionado é estar preso às condições materialistas, humanas e aquelas que prendem a nossa consciência, principalmente no campo da religião. Nós temos, é importantíssimo, termos a nossa religião, a nossa confissão, mas a nossa obediência é aos desígnios, aos princípios de Deus, e não aquilo que os homens interpolam e corrompem para suprir os seus interesses pragmáticos e utilitaristas. Ou seja, é preciso, uma transformação literalmente mental, e o que Emmanuel Brilhante diz em outro ensinamento, e uma reconexão com o divino. Nós precisamos nos reconectar com outro entendimento, com outro pensamento, com uma outra forma de ser, e não darmos continuidade nisso, não é? Segue Emmanuel, olha, sem a compreensão, sem entendermos, de Jesus, no campo íntimo, já comentamos, associado, olha, aos atos, sem ação, nós temos a potencialidade em nós, mas essa potencialidade só pode ser transformada, como diz Aristóteles, potencial e ato. Esses atos só serão corroborados e confirmados nas nossas ações e exemplificações do dia a dia, não é? De cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações, ou seja, dos interesses humanos, dos preceitos humanos. Essa inferioridade é aquela que vai nos manter acomodados, sem seguir e sem empreender esforços para evoluirmos. A ociosidade, o quê? Vai fazer com que nós permanecemos sempre na mesma condição de espíritos inferiores. Não vamos evoluir. Esse é o nosso objetivo. Evoluir espiritualmente, moralmente, como diz Paulo, nos tornarmos a imagem e semelhança moral do Cristo. Então, nós temos que escolher. Nós estamos buscando aqueles preceitos que satisfazem apenas o nosso condicionamento inferior ou estamos buscando realmente os valores do plano divino, que são os valores do Cristo. Os parâmetros do Cristo nós não encontramos aqui na Terra. Eles não são valores humanos. Paulo afirma isso várias vezes em sua carta. E Jesus também, não é? Sempre prisioneiro, ou seja, preso a nós mesmos, a condicionamentos nossos, não é? Consciencialmente. Segue Emmanuel para encerrarmos. Ninguém ouvide, ou seja, esqueça a verdade de que o Cristo se encontra, olha, no umbral de todos os templos religiosos do mundo, ou seja, de todos os templos, porque todos oram, todos entram, todos buscam algo na divindade. Mesmo nós não podemos ser literalistas. Todos aqueles que rogam a transcendência, a espiritualidade no aspecto metafísico, estão buscando algo, não é? Que ainda nós não temos uma noção plena. Nós temos uma noção intuitiva disso. Dos templos religiosos, perguntando com interesse, olha, aí é Jesus agora que vai perguntar. O Espírito, o Cristo está ali, a todos que entram. Ele nos pergunta com interesse aos que entram. Que buscais? Porque ele tem interesse do porquê que nós estamos buscando a ele. Ele não teve interesse pelos 2 discípulos que estavam seguindo? O que queres? O que buscais? Vinde e vede. Porque ele sabe, ele sonda as consciências e sonda os corações. Agora esse umbral aqui, nós temos esses 2 portais. Primeiro, aqui dentro, quando nós temos que abrir as portas do coração para buscarmos algo em Cristo. E é aqui que ele sabe. E os portais é a porta, é a entrada. Não tem apenas uma semelhança. Não entendo aqui o umbral como fala da obra Nosso Lar. Não é isso. Porque naqueles portais também, todos, quando nós transpomos um portal, nós transpomos literalmente com aquilo que nós somos, que nós queremos e pelas intenções que nós temos na nossa consciência. Então nós temos que saber que não podemos enganar
a espiritualidade superior, muito menos o Cristo e a Deus. Por isso, todos eles têm um interesse quando nós transpomos esses portais. Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, tem um ensinamento belíssimo. Diz: não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. Não esperais dobrar a Cristo pelas nossas preces, pelas nossas rogativas. Como Jesus diz lá em Mateus 6,9. Quando orardes, não sejais faladores como os gentios, que a título de palavras pensam que serão aceitos. Não os imiteis, porque o Pai, antes que orardes, antes que pedis, o Pai sabe aquilo que nós necessitamos. Não é isso que Jesus diz lá? Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Escolhidos é aqueles que Cristo realmente percebe, tem a percepção, e Deus, que estão buscando para algo que nos leve a ser melhores do que nós somos e não melhores do que os outros. Esses serão escolhidos, aqueles que já sabem o que buscar em Cristo, não é? Então, há outro ensinamento que nós temos que entender também. Olha, que não há ironias nas perguntas de Jesus. Não é uma pergunta irônica. O que você veio fazer aqui? Isso é da nossa condição humana. Por que Cristo pode fazer essa pergunta? E ele nos faz essa pergunta sempre no Evangelho. Porque todas as perguntas, tudo, Cristo tem absoluta condição de perguntar. Qualquer coisa para nós. Nós ainda somos limitados. Porque só Jesus carrega em si, em seu interior e na sua condição moral evolutiva, na sua condição crística, a força e o sentimento de todas as respostas. Então, vamos buscar as respostas em nós, uns com os outros, mas vamos saber que só o Cristo, no seu Evangelho, Deus, naquilo que ele tem, que o maior interesse de Deus em nós é que nós possamos nos reformar, nos transformar, para sabermos realmente o que buscamos aqui nessa vida para pretendermos uma morada melhor e mais consoladora e mais confortadora no futuro. É essa a pergunta que nós temos que fazer. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, com as bênçãos de Deus, para todos vocês, seus familiares, seus amigos, e vamos desejar, universalmente como Cristo, a toda a humanidade, que a humanidade possa buscar, né, no entendimento, no amor a Deus, no amor a seu próximo e a si mesmo, e a todos os seres humanos, independente do que eles são, das suas escolhas, das suas buscas, principalmente aqueles que não entenderam. Vamos ajudar uns aos outros a caminhar melhor. Um abraço, meus amigos.